Oi, gente. Eu quero falar um pouco a respeito de William Reich. Vocês conhecem William Reich muito bem, né? Vocês vão conhecer um pouquinho mais a respeito desse cara que foi médico, que foi também psicanalista, uma importante contribuição para a psicanálise, tendo sido por um tempo colaborador do Freud. Ele nasceu ali no finalzinho do século XIX, em 1897, e faleceu em 1957. E ali na década de 1920 ele foi colaborador da psicanálise, colaborador do Freud. No final dessa década ele se afasta por divergências pessoais, por divergências teóricas e toma aí o seu próprio caminho. Ele é considerado o fundador das psicoterapias corporais. Os principais conceitos, principais técnicas das psicoterapias corporais foram lançados por ele, são considerados extremamente importantes até hoje. Um dos conceitos que está numa obra chamada Análise do Caráter é justamente o de caráter. Não confunda com caráter moral, não confunda com ser bom ou ser mau caráter, não tem nada a ver. Aqui é de característica, não é? Qual que é a ideia de caráter? Caráter, ele diz respeito ao conjunto de nossas defesas que sustentam a nossa personalidade. Não se confunde exatamente com personalidade, mas é um conjunto de defesas muito importantes para o estabelecimento do que nós somos. Que defesas são essas? Elas se manifestam principalmente através de reações corporais, como os nossos gestos, os nossos maneirismos, que são as coisas características de cada pessoa, os nossos tiques. Os tiques são o que as pessoas chamam de mania, mas mania está errado, vocês sabem, mania quer dizer outra coisa, né? Os tiques, né? Mexer no cabelo, mexer na orelha, essas coisas assim. Botar dedo no nariz, que não pode, né? Esse tipo de coisa. O tom de voz, o jeito de usar a voz, o jeito de usar a sua expressão vocal, o jeito de usar a sua expressão corporal, a marcha, a postura, tudo isso faz parte do caráter. A parte mais rígida do caráter, criada inconscientemente para nos proteger de estímulos angustiantes internos e externos, é chamado de couraça do caráter. Então é a parte mais rígida do funcionamento do nosso corpo e, consequentemente, são as defesas mais sólidas, mais difíceis de se vencer, mais difíceis de serem dobradas pelo trabalho de análise. Bom, já que a gente retomou esse caminho, é preciso então sempre lembrar que a gente está falando aqui de uma teoria e uma técnica específica, que tem sua formação específica e que para trabalhar com ela é exigido então que você busque se aprofundar e busque formação qualificada e técnica para isso. Gostaria de falar especificamente de um dos caracteres descritos pelo Reich em análise do caráter, que é o caráter fálico narcisista. Como o nome sugere, esse caráter ele tem seus pontos de fixação principalmente na fase fálica. Para quem está assistindo esse vídeo não tem um conhecimento prévio a respeito disso, eu sugiro que pesquise, tá? Mas a fase fálica é a fase do desenvolvimento psicossexual, aí que vai se aproximando dos 5 anos de idade, em que a criança vai se dando conta da existência dos seus genitais e os genitais do outro. E os pontos de fixação, não é? Aquela busca por resolução para os seus conflitos se encontra preferencialmente em defesas que têm sua origem na fase fálica, né? Então esse é o caráter fálico narcisista. Algumas características que é sempre mais interessante quando a gente fala disso, né? O caráter fálico narcisista ele é tipicamente muito autoconfiante. Ele chega no ambiente, então ele se impõe. Não confunda com o caráter histérico, tá? O caráter fálico narcisista ele se impõe nos espaços, ele quer sempre dominar. Ele se vê muito como uma liderança em qualquer coisa que ele faça e não gosta que essa liderança seja questionada. Mexer com a vaidade do caráter fálico narcisista é sempre muito complicado. Sempre vai provocar reações de desdém, reações potencialmente agressivas, e se o fálico narcisista não está no momento bom, ele pode então mobilizar defesas
digamos assim, depressivas, né? Ele pode entrar em uma situação depressiva quando ele se vê atacado nessa sua vaidade, vaidade que inclusive muitas vezes pode chegar à arrogância propriamente dita. Fale que o narcisista é corporalmente muito enérgico, então ele tem sempre uma postura de atitude, podendo até mesmo ser impressionante para as pessoas à sua volta, tá? Entre os homens, há algumas características que são muito importantes, lembrando que o Reich leva em consideração fatores socioculturais no desenvolvimento do caráter, inclusive questões como o machismo e o patriarcalismo, nas palavras dele, tá? Não sou eu que estou botando palavra na obra do Reich, não. Ele falou sobre isso mesmo. Então, os homens de caráter fálico narcisista, eles têm uma forte tendência misógina, tá? O que é isso? Menosprezo pela figura feminina e fica sempre tentando provar a sua potência, principalmente no trato com o sexo oposto. Essa tentativa de provar a sua potência, tanto profissionalmente falando, em termos de competição esportiva e também em termos de potência sexual, tá? Ele tem aí então essa fixação fálica faz com que vá sempre buscar então sobrepor-se às outras pessoas, sobrepujar os ambientes em que se encontra e no trato em um relacionamento amoroso, em um relacionamento sexual, isso não é diferente. O Reich chega a falar que pode haver aí alguns traços sádicos, lembrando que existe um caráter do sádico anal para o Reich que é um caráter neurótico para ele, né? Então vai ter alguns traços sádicos, mas a questão aí é muito mais centrada em si mesmo, o que é muito uma característica narcísica, né? Em termos de técnica, o Reich curiosamente fala, lembrando que eu estou me remetendo à obra Análise do Caráter, né? Em termos de técnica, o Reich curiosamente fala que é um caráter dos mais prazerosos de se trabalhar, é mais ou menos essa palavra que ele usa, e que é preciso então trazer à tona, é preciso desmascarar as defesas do caráter fálico narcisista. É uma análise para desmascarar essas atitudes típicas do indivíduo fálico narcisista, inclusive as atitudes que tenha com o sexo oposto. A mulher fálico narcisista também pode ter essas atitudes de desdenhar do sexo oposto? Pode, claro que sim, mas aí tem diferenças culturais muito nítidas. O homem está numa posição socialmente mais valorizada, inclusive arrogando-se o direito de tratar as pessoas de maneira bruta, de maneira com superioridade, com arrogância e assim por diante. Isso no caráter fálico narcisista vai ficar bem saliente. A técnica então de análise do caráter basicamente é desmascarar essas defesas, essa arrogância, esse querer colocar-se por cima do outro e também esse ressentimento quando ele se sente ameaçado e também desmascarar essa violência com relação ao sexo oposto, que o Reich fala que em alguns casos pode ser uma máscara sobre impulsos homossexuais. E aí, então, a análise do caráter, feita no momento apropriado, não é logo no começo de uma análise, tem um jeito, né, específico para isso, vai procurar desmascarar essas questões. Que jeito específico? Quando que a gente faz essa análise? Então, para o Reich, vai variar para cada caráter. Caráter fálico narcisista demanda algum tempo para ele sair daquela posição de defesa vaidosa, de alguém assim que não precisa do analista, né, que procura manter aquela distância. Passado esse tempo, que é possível fazer esse desmascarar. É claro que para conhecer em detalhes e conhecer as sutilezas da aplicação em cada situação individual, é preciso fazer uma formação reichiana específica. Muito bem, muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Curte, compartilha e lembre-se sempre que pode entrar em contato comigo para tirar dúvidas. Valeu e até uma próxima.